Você sabia que a parada cardiorrespiratória é uma das causas mais comuns de pavor entre os profissionais de saúde? Fisioterapeuta, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Mas a parada cardiorrespiratória ela é extremamente simples, ela tem um fluxograma para você seguir, então você não precisa ter medo. O que você precisa é estar preparado para poder atuar. E uma das coisas que você precisa para atuar de maneira assertiva é conhecer quais são as causas de parada. Então, no programa de hoje, a gente vai falar do 5H5T, que são as 10 principais causas de parada reversíveis que a gente tem que conhecer aqui, ó, tatuado na veia para não passar sufoco, nem muito menos passar vergonha durante uma parada cardiorrespiratória. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elizabeth Cunha e você está assistindo agora o programa número 30 do Atenção aos Fundamentos, o programa que descomplica a terapia intensiva para você. Pronto, aproveita para seguir, se inscrever no canal se você está assistindo pelo YouTube e ativar as notificações, tanto no Instagram quanto no YouTube, para você saber aí de primeira mão os assuntos que vão rolar aqui pra gente, tanto no YouTube quanto no Instagram. No Instagram a gente tem alguns conteúdos a mais do que o YouTube, né? Porque a gente tem, além dos vídeos, tem os carrosséis, tem as fichinhas para vocês salvarem, várias formas aí de descomplicar a vida de vocês, beleza? Então, ó, como eu falei para vocês, o nosso assunto hoje é um tema quentíssimo, né, pra gente falar sobre a parada cardiorrespiratória. Muitas vezes os profissionais deixam de trabalhar em terapia intensiva por não saber manejar a parada. Agora, deixa eu te contar aqui um segredo. Vem aqui, olha aqui na lente da verdade. Você sabia que todo profissional de saúde tem que saber, tem ali pelo menos o básico de uma parada cardiorrespiratória? Pois é, mesmo que você não atue em área hospitalar, porque imagina, você está atendendo o seu paciente no consultório e ele faz uma parada. Você está atendendo seu paciente em casa, né, a domicílio. O pessoal do home care acha que às vezes não precisa manejar isso. Vai precisar identificar e prestar ali aquele socorro imediato. A gente não vai falar exatamente do fluxograma da parada hoje, porque acaba ficando muito extenso para a aula. Mas a gente vai fazer uma aula só desse fluxograma que é a American Heart Association, né, que é quem meio que normatiza essa questão relacionada às paradas cardiorrespiratórias. A gente vai marcar uma aula para falar sobre isso. Hoje a gente vai falar especificamente sobre as causas. Então a gente precisa saber identificar e tentar entender o que está acontecendo ali para aquele paciente poder parar. E aí a gente entra em uma forma que a galera falou, que é o 5H e 5T. E foi exatamente, a gente começou a aula falando isso, né? Por que você precisa saber sobre essas causas de parada, mesmo se você não for o médico, né? Mesmo se você for o fisioterapeuta, se você for o enfermeiro? Porque muitas vezes você vai estar ali na assistência junto com aquele paciente e não é só responsabilidade do médico ver aquilo. Vocês acabam trocando saberes, né? Porque é uma equipe multidisciplinar. É por isso que tem diferentes saberes ali para a gente poder pensar junto. E aí eu quero, inclusive, né, aproveitar e contar uma história para vocês, né? Porque eu sou igual Forrest Gump, tenho 1 milhão de histórias para contar. Porque a gente já andou um bocado aí nessa vida, né, sobre essa questão de por que saber a causa de parada e qual a importância, né, de você tratar a causa de base. Porque saber a causa que levou à parada é porque é para você poder corrigir, né? Por isso que o 5H, 5T a gente diz que são as causas reversíveis, ou seja, as causas em que eu posso atuar de alguma maneira para poder reverter aquela parada cardiorrespiratória. E aí, certa vez, estava eu na UTI, e aí, tem um tempinho, não foi tão recente isso não. E aí a gente tinha manejado o paciente durante o dia inteiro, e aí o paciente estava com uma suspeita de um pneumotórax. O pneumotórax, eu vou contar para vocês, que é uma das possíveis causas de parada. Eu vou explicar o mecanismo que o pneumotórax pode levar esse paciente a evoluir para uma parada cardíaca, tá? Mas vamos por enquanto, focar na história. E aí, essa paciente, paciente em ventilação mecânica, e a gente avisou o pessoal da medicina, falou assim, não tá legal, né, essa paciente aqui, vamos pedir uma radiografia, vamos ver o que tá rolando, porque pode ser que isso não esteja muito maneiro, né? Isso aí pode dar alguma repercussão no futuro. E aí a gente avisou, a gente até ajustou a ventilação, diminuiu as pressões, né? Porque é um paciente com
com o pneumotórax, ele deve ser drenado rápido enquanto esse pneumotórax não está drenado, a gente não pode fazer altas pressões, porque senão a gente aumenta esse pneumotórax e quando o paciente já está com dreno, a gente pode manter esse buraquinho, né, que faz esse vazamento de ar para ali para o espaço pleural aberto. Então, a gente precisa tomar cuidado com as pressões. E aí, essa paciente acabou parando, né? A gente entrou, o paciente não estava ventilando, parou e tal, e aí aquele corre, começa a massagem, e aí vamos pensar nas causas de parada. E aí pediu para coletar uma gasometria da paciente, o paciente estava com uma discreta acidose metabólica, estava com um pH de 7,30, com bicarbonato, acho que se eu não me engano 28, desculpa, um bicarbonato de 20, nada muito grave, não, vocês vão ver que a acidose é uma das causas de parada, mas esse não é um nível que levaria a paciente a parar. E aí a pessoa que estava conduzindo a parada falou assim, não, ó, vamos colocar aí, ó, manda correr bicarbonato. Eu falei assim, não, mas a paciente não tá acidótica para parar. A causa da parada não é ela. E aí ela para mim, e quais são as causas de parada então? Aí eu na ponta da língua falei assim, então, pneumotórax é uma das causas de parada. E aí foram escutar o paciente estava com murmúrio vesicular abolido, na hora que drenou o pneumotórax da paciente, fez uma drenagem de emergência, o paciente voltou, faz um barulho, gente, sem brincadeira, quando coloca o dreno, antigamente colocava aqui, né, agora você já coloca aqui na lateral, quando coloca o dreno para fazer essa drenagem de emergência do pneumotórax, faz um barulho assim, ó, você escuta o ar saindo. E logo em seguida a paciente voltou. Aí o pessoal da cirurgia torácica veio, colocou o dreno e tal, e reverteu a parada. E aí, se a gente não sabe as causas de parada ali, né, não tinha visto essa possibilidade. E assim, uma série de outras histórias que eu já passei nessa minha vida aí, de Deus, né, porque não é só parar, comprime, faz adrenalina e por aí vai, e choca o paciente, se for um ritmo chocável, a gente precisa entender por que esse paciente parou, né, não é só corrigir ali o que está acontecendo no momento, porque, por exemplo, se for uma acidose metabólica, a gente vai correr um bicarbonato, esse paciente tende a voltar. Esse paciente tá com uma hipoxemia, vamos melhorar a ventilação, enriquecer o oxigênio, por aí vai. Não só para corrigir, né, para reverter a parada, mas também para evitar. Então a gente tem que ficar sempre de olho nesses detalhes, né? Então vamos começar, né? Vamos começar, já contei história. Deixa eu dar boa noite pro pessoal, um monte de gente tá aqui, um monte de aluno. Vânia, oi Vânia. Sidneia, que sempre tá presente, Cristiane, Ana Paula. Um monte de aluno. Uma boa noite para todo mundo, assim, no geral. Então, ó, vamos lá. A gente, como eu falei para vocês no comecinho, a gente usa um gatilho, né, para poder não esquecer, que é o 5H5T, né? 5H porque 5 causas que começam com H, ou então a gente dá uma forçada para começar com H. Por quê? Uma das causas é a acidose. A acidose não começa com H, né? Mas aí a gente coloca o H do H+. Mas aí a gente vai falar de cada uma devagarinho para vocês entenderem. Então, a primeira causa, né? O primeiro H é a hipovolemia, ou seja, eu tenho uma perda de volume sanguíneo. Gente, o sangue tem que estar dentro do vaso. Se o sangue não está dentro do vaso, não tá maneiro, porque ele não vai conseguir chegar no coração para ser bombeado, né? Se ele tiver, o paciente sofreu um trauma automobilístico, sangrou, perdeu sangue, perdeu, qual é a quantidade de sangue que vai voltar para esse coração para ser bombeado novamente? Então esse coração vai acabar parando por falta de sangue. O paciente às vezes está com sangramento abdominal, sei lá, rompeu alguma artéria, vai fazer hipovolemia. Então, a hipovolemia é uma das causas de parada também, tá? Geralmente é difícil de corrigir. Então, o que teria que fazer? Transfundir esse paciente e correr volume, né? Correr ali alguma solução para aumentar essa quantidade de fluido, né? De sangue ali circulante para esse paciente. Uma outra causa de parada é a hipóxia, né, a hipóxia e consequentemente uma hipóxia por conta de hipoxemia, né, por uma quantidade baixa de oxigênio no sangue, vai fazer com que esse coração, que tem um metabolismo absurdamente alto, pare. Porque, gente, pensa aqui comigo uma coisa,
O coração não para de bater. Se você está em repouso, se você está em exercício, se você está doente, se você está bem, o coração continua batendo, né? Porque ele foi feito para isso. Então é um órgão que ele consome muita energia. E aí dessa energia a gente está falando não só de nutrientes, mas também e principalmente de oxigênio, né? Então o coração ele precisa de mais de oxigênio. Se falta oxigênio e esse oxigênio não é suficiente para manter o metabolismo desse músculo, vai parar. Então, a gente precisa se atentar para níveis muito baixos de oxigênio no sangue desse paciente, pela possibilidade desse paciente parar por hipóxia, tá? Uma das causas muito comuns, infelizmente, dos pacientes pararem por hipóxia é obstrução do tubo. O paciente às vezes está com cânula de TQT ou está com tubo e aí faz uma rolha, obstrui a passagem do ar e não ventila. Se não ventila, vai subir o CO2, vai fazer uma acidose respiratória por hipoventilação, mas vai fazer também uma hipoxemia, porque não tem ar entrando, como é que vai trocar? E infelizmente isso é uma das causas ainda muito prevalentes para pacientes que ficam em locais de baixa vigilância, como uma enfermaria, por exemplo. A vigilância de uma unidade de terapia intensiva, como o nome diz, é intensiva, né? Na enfermaria, essa vigilância é menor. E em alguns casos, né, os pacientes não ficam sequer monitorizados. Então, esse paciente, a saturação dele vai caindo e ninguém vai ver, porque não está com o oxímetro no dedo, não está ali com o monitor ligado. Então, isso ainda acontece muito, tá? O terceiro H que a gente tem, como eu falei para vocês, é o H+. O que é o H+? É uma acidose. Essa acidose, ela pode ser respiratória, né? Só pra gente fazer um apanhado aqui, ó, bem rápido. Eu sei que vocês sabem, mas não custa, né, a gente dar uma lembrada da questão da gasometria. Se você tem uma acidose respiratória, é porque você tem alguma questão ali relacionada à ventilação daquele paciente que está insuficiente, né? Então, se você não tem um volume de ar entrando, né, por minuto adequado, o seu nível de CO2 tende a subir. E aí, lembra o seguinte, o CO2 é sempre do contra com o pH. Se o CO2 sobe, o pH tende a descer. Então, numa acidose respiratória, né, que a acidose eu tenho um pH baixo, significa que o meu CO2 subiu. Agora, eu posso ter, por outro lado, uma acidose metabólica, que aí é o contrário. Eu tenho o meu bicarbonato alterado, eu tenho o meu bicarbonato baixo, porque o bicarbonato ele é parceiro ali do pH. Então ele vai para o mesmo lado, Maria vai com as outras com pH. Se o bicarbonato desce, o pH desce também. Então numa acidose metabólica eu tenho um bicarbonato baixo, tá? E aí essa reposição de bicarbonato, principalmente quando esse paciente está em parada, ela precisa ser feita. Mas aí existe o protocolo de cada unidade, tem unidade que só vai repor bicarbonato abaixo de 15, outro que vai repor abaixo de 10, mas quando você tem uma acidose ali que represente um risco, principalmente numa parada, você vai fazer essa reposição de bicarbonato para tentar reverter essa acidose. Por que a acidose é tão treta pra gente? Porque lembra que a gente estudou no ensino médio? Que as proteínas precisavam, né, daqueles ambientes todos adequados, né? Uma temperatura adequada, um pH adequado, uma concentração de substrato adequada, senão ela falava assim, não trabalho. Ah, não quero, ou então vou morrer. Né? Ela desnaturava e não funcionava. Então o pH ele tem uma função extremamente importante. Não é uma função importante, mas ele precisa estar dentro de um nível de equilíbrio para aquelas enzimas que atuam naquele pH poderem agir. Então, se você tem um meio muito ácido, você tende a comprometer a função das proteínas. E só te contando uma coisa, caso você não lembre: enzima é proteína. Beth, não lembrava disso. Pois é, gente, enzima é proteína. É por isso que a gente tem que controlar a febre do paciente, porque se sobe a temperatura, a proteína desnatura. Então, tá aí no pacote também mais um bônus para vocês, tá? Então, a acidose, ela precisa ser identificada e corrigida. Como é que a gente vai ver isso? Na gasometria. Vai coletar, enquanto tá rolando ali o fluxograma da RCP, né? Alguém vai coletar gases desse paciente, vai lá rodar e vai ver se tem algum distúrbio ácido básico para esse paciente, tá? Outra causa de parada, muitíssimo negligenciada na terapia intensiva, é a hipotermia. Beth, paciente para por conta de frio? Pois é, bebê, para. E aí, muitas vezes eu vejo acontecer o seguinte:
Paciente, você passa nos leitos assim, paciente apontando no termômetro assim, 34, 35, 32 de temperatura. Muitas vezes o termômetro não está colocado no lugar certo, né? Para estar essa temperatura não tá, mas às vezes você bota a mão no paciente, o paciente está gelado. E aí o paciente em hipotermia, ele tende a reduzir as funções para poupar energia. Dentre essas funções que vai reduzir, tá aí a frequência cardíaca também. Então, às vezes, só de você aquecer o paciente, a frequência cardíaca dele já aumenta, tá? É claro que para um paciente chegar a parar por hipotermia, essa hipotermia tem que ser mais agressiva, né? Tem que ser uma hipotermia muito mais intensa. O que acontece, por exemplo, com os afogamentos, que você tem uma hipotermia grave e aí o paciente pode chegar a parar por conta disso. Aí vai entrar a questão de um soro aquecido, uma manta térmica, vai depender ali da situação, né? Mas fica com isso no seu coração. Quando você vê um termômetro da terapia intensiva com um paciente a 32, vai checar se é verdade, vai aquecer esse paciente, porque isso vai ter metabólica para essa pessoa, tá? Hipo ou hipercalemia. Antes que você faça confusão danada, e eu não tô falando de cálcio nesse momento, tá? O cálcio também tem. Mas a gente está falando de potássio. Ah, mas Beth, por que potássio? Porque que tem que hipercalemia a ver com potássio? É porque na tabela periódica, lembra que o símbolo do potássio é o K? K de cálio, né? Então, aí por isso que bota hipercalemia. Mas hipercalemia é a mesmíssima coisa de hiperpotassemia, tá? É igual. Que aí o pessoal deu uma abrasileirada aí para poder ficar mais fácil. E a hipocalemia, mesma coisa que hipopotassemia, tá? Como é que isso funciona? Gente, lembra da nossa... Vou voltar pro segundo grau. Lembra da nossa bomba de sódio e potássio? Lembrou? Pois é, sódio e potássio. Então, o potássio, ele é um eletrólito que participa de um monte de coisa no nosso organismo. E também na condução do impulso nervoso. Então, se você tem as alterações, uma alteração ali no nível de potássio, você também deixa esse paciente mais suscetível a uma parada cardíaca. Por quê? Olha só, lembra quando a gente era pequeno que a avó falava assim, ó, ah, tô com cãibra, vó, tem que comer banana, porque isso é falta de potássio. No coração acontece a mesma coisa. O que é a cãibra? Né? Todo mundo já teve cãibra alguma vez na vida. Cãibra é aquela contração, né? Principalmente quando dá na panturrilha, dá vontade de gritar. O músculo contrai de uma maneira que não é funcional e ele fica ali todo retesado. A hipocalemia, né, a hipopotassemia, ela vai fazer exatamente isso com o coração, uma espécie de uma fibrilação ali. Tem uma contração, mas essa contração ela não é funcional, não é efetiva. E a hipercalemia faz o contrário. A hipercalemia ela vai fazer, na verdade, uma flacidez, uma frouxidão, esse músculo menos potente para poder fazer essa contração, né? A hipopotassemia, se o potássio está baixo, tu repõe o potássio, certo? E a hipercalemia, você tem alguns mecanismos de controle. Você pode ter a diálise, você pode ter a glicoinsulina, você pode ter o gluconato de cálcio, porque o potássio e o cálcio, eles têm uma ação meio antagônica. Então, se você repõe o cálcio, ele ajuda a estabilizar ali a membrana do músculo cardíaco para não dar treta. Tá? A gente não vai entrar no mecanismo de ação, mas é só para vocês entenderem. Quando vê assim, mandou correr um gluconato de cálcio, é porque o potássio desse paciente provavelmente está alto, tá? E aí entra também a questão da diálise. Muitas vezes a gente não entende por que o paciente precisa fazer a diálise, né? Porque a diálise, às vezes, gente, olha, a diálise é para corações fortes, porque às vezes a diálise faz o que... Igual o inimigo, né? Tá para matar, roubar e destruir. Começa a diálise, os pacientes começam tudo a dar ruim. Tudo choca, tudo começa a ficar mal adaptado. Então, mas muitas vezes, né, isso é extremamente necessário, porque ninguém vai fazer diálise se não precisa, né? Então, esse ajuste também passa por conta dessa correção dos eletrólitos, porque a gente tem muito uma visão da diálise de falar assim, vou tirar líquido. Às vezes não, às vezes vai manter, não vai ter o que a gente chama de UF, né, de ultrafiltrado, não vai ter retirada de líquido, mas vai ter a filtragem, vai ter a correção desses eletrólitos, ok? Todo mundo comigo?
E aí a gente termina com os 5 Hs, tá? Tem um outro H, né, que aí é o 6, seria o sexto H, que é a hipoglicemia, né? Não entra muito nesse 5H, 5T, mas também é uma das causas relacionadas à parada. E a hipoglicemia é uma das coisas que a gente precisa monitorar nesse paciente. Então, uma das coisas que quando o paciente para, que a gente vai verificar, é a glicemia. Então, vem lá, a galera da enfermagem vai lá, dá um pontinho no dedo, checa para ver se essa glicemia tá ok, para poder corrigir, se for o caso. E aí a gente entra nos T's. O primeiro T é tensão do tórax, mais conhecido como nosso pneumotórax, que eu abri a aula falando sobre isso para vocês. Então, o pneumotórax, vamos só relembrar rapidinho o que é um pneumotórax, caso você seja novo, caso você não lembre. O pneumotórax é ar onde não deveria ter, ou seja, entre as pleuras, né? Você tem que ter ar ali dentro do alvéolo, entrando e saindo, beleza, show, é o que eu quero para fazer a ventilação. Mas em algumas situações eu posso ter ou uma ruptura desses alvéolos que vai comunicar esse ar que está entrando pelas vias respiratórias e vai se acumular lá no espaço pleural, ou eu posso ter de fora para dentro, como acontece, por exemplo, uma fratura de costela, num acidente de punção, às vezes vai fazer uma punção alta aqui em cima, e aí dá uma errada e fura a pleura. Gente, isso acontece, né? Isso não todo mundo está suscetível ao erro, você precisa corrigir caso aconteça, né? Então, o pneumotórax, ele vai fazer esse acúmulo de ar e se você não resolve ele vai crescendo. E aí, vamos lembrar o seguinte, a gente tem o tórax com a tendência de abrir e o pulmão com tendência de fechar. Como você tem as pleuras ali, você tem meio que um equilíbrio, você tem a pleura parietal e a pleura visceral. A pleura parietal fica ali próximo ao gradil costal, né, assim, em contato com o gradil costal, e a pleura parietal em contato com o pulmão. E elas têm uma pequena quantidade de líquido. Eu dou sempre o seguinte exemplo, pensa em 2 plaquinhas de vidro que você bota 2, 3 gotas de água, aí você junta. Meu irmão, tu não consegue separar. Se for puxar assim, ó, tu não separa. Agora, se elas estiverem secas, você separa. Ah, Beth, mas se eu deslizar, eu separo. Mas por que se deslizar você separa? Porque se você deslizar, entrou ar ali naquela parada. E aí você consegue separar. É o que acontece no pneumotórax. No pneumotórax, como entra ar, você consegue separar essas pleuras. Aí o gradil costal faz isso e o pulmão faz isso. Só que o problema não para por aí. Por quê? No pneumotórax, você pode ter um pneumotórax hipertensivo. E aí, o que vai acontecendo? Você tem uma via que chama de válvula unidirecional. A cada respiração, o ar sai um pouquinho do pulmão e vai para o espaço pleural. Consegue voltar para o pulmão? O que vai acontecer? Vai acumular. Igual o seu porquinho, igual a sua caixinha do Nubank, igual o seu envelope da Natália Arcuri, que você vai colocando todo dia ali um negócio de centavinho ali dentro, vai acontecer isso no espaço pleural. Então, diferente da sua caixinha do Nubank, do seu envelope da Natália Arcuri, isso não é legal, não é maneiro. Então, você vai precisar o quê? Parar com isso e drenar aquele ar lá de dentro. Porque além desse pulmão não estar ventilando, o que vai acontecer é que esse acúmulo de ar vai pressionar as estruturas do tórax. Quem está no tórax? Pulmão, esôfago, né? Passa por ali. Grandes vasos, que são a aorta, mas a aorta é parruda, né? A aorta é forte. E a veia cava. A veia cava é a bobona. A veia cava, ela é molinha, não é dura igual a coronária, porque a estrutura de uma veia de grande calibre é muito diferente de uma estrutura de uma artéria de grande calibre, porque a camada muscular da artéria é muito mais grossa, né? Muito mais parruda. Então, você não vai conseguir comprimir a artéria aorta, porque primeiro o sangue sai de lá na pressão. Já o sangue voltando pela veia cava, ele volta com pouca pressão. E a própria estrutura da veia cava é uma estrutura mais delgada. Então, você vai acumulando ar ali, você vai pressionando a veia cava, chega uma hora que não tem mais sangue para voltar para esse coração. Além da própria pressão que o ar vai fazendo no coração. Então, é por isso que a gente fala que é um pneumotórax hipertensivo. Você vai aumentando a pressão ali no coração. Como é que resolve? Drenando, né? Você tem, como eu contei para vocês no começo, tem a drenagem aqui, que se eu não me engano é no quinto espaço intercostal.
E aí depois colocar o dreno mesmo de tórax, né? Toda aquela estrutura que a gente já está acostumado com o pneumotórax. Nosso outro T é parecido com esse, é o tamponamento cardíaco. O que é o tamponamento cardíaco? Assim como eu tenho a camada revestindo o pulmão, eu tenho uma camada revestindo o coração. Então, quando a gente tem ali, naquela camada que reveste o coração, um acúmulo de alguma coisa, geralmente é líquido, eu também vou ter uma dificuldade desse coração. Lembra que o coração contrai, ejeta o sangue. Quando ele relaxa, né, ele abre espaço para que esse sangue entre. Só que ao redor dele vai estar cheio de líquido. Pode ser sangue, pode ser líquido. Geralmente é sangue, né? Você tem aquele líquido todo ali impedindo que a câmara cardíaca encha de novo. Vai causar parada. O que tem que fazer? Vai com uma agulhinha lá e vai aspirar aquele sangue que está lá dentro. Vai drenar aquele sangue que está lá dentro. Tá? Isso geralmente é feito por ultrassom, também é feito pelo médico, também tem essa função. Então, aspirando isso, você resolve a treta, resolve o problema. Outra questão, toxinas. Então, algumas substâncias podem causar parada cardíaca também. A gente não vai entrar nessa seara porque acho que isso é mais simples, né? E aí você tem alguns antídotos para serem feitos aí nesse caso. Trombose coronária. Beth, nunca ouvi falar em trombose coronária. Ah, ouviu sim. Sabe por quê? Trombose coronária é o nosso famoso infarto agudo do miocárdio. Beth, preciso discriminar toda vez que o infarto ele é do miocárdio? Precisa. Sabe por que precisa? Porque infarto pode ser em qualquer lugar que eu tenha fluxo de sangue. Eu posso ter um infarto cerebral, nosso conhecido AVE. Eu posso ter um infarto mesentérico, eu posso ter um infarto hepático, eu posso ter um infarto renal e por aí vai, tá? Então, o infarto, o que é o infarto? A gente tem ali alguma coisa que obstruiu a coronária, né? Que são as coronárias, que são os vasos que nutrem o miocárdio, né? Que nutrem o músculo cardíaco e não deixou o sangue passar. Se não deixou o sangue passar, eu preciso entender o que vai acontecer com o que vem depois. Se não passou, não recebeu nutriente. Lembra que a gente falou lá no começo, quando eu falei de hipóxia, que o coração precisa de muita energia, ele vai precisar de muito oxigênio, ele vai precisar de muito sangue, muito nutriente, e aí se isso não rola, esse tecido morre, aí a gente tem uma necrose ali naquele pedaço, então parte do coração deixa de funcionar, isso que acontece no infarto, no infarto do miocárdio, né? Nos outros infartos também acontece isso, tá? E aí isso vai depender de qual ramo da coronária foi obstruído. Se foi um ramo que nutre uma área grande, se nutre uma área pequena. Ah, Beth, por que um infarto em uma pessoa jovem é tão mais agressivo, né? Geralmente é o infarto fulminante. Por quê? A pessoa mais jovem não criou circulação colateral. Então, se calhou de deslocar alguma coisa, algum trombo, alguma coisa, alguma plaquinha ali de gordura, alguma coisa ali que fechou o fluxo de sangue, vai fechar numa via de grande calibre. Então, você vai ter uma área muito grande de isquemia, né? Uma área muito grande de necrose, uma área muito grande de morte desse miocárdio e aí, consequentemente, você vai ter um impacto muito maior. Qual é o caso? Desobstruir. Se o negócio está fechado, você tem que abrir, né, para poder corrigir isso. E aí, uma das coisas que a gente precisa entender é a possibilidade de uma intervenção ali, na hora. Pode fazer um cateterismo e abrir ali um buraco, né? Abrir aquele fluxo de sangue, abrir aquele vaso de novo para reperfundir, fazer uma reperfusão. E aí são paradas que vão, consequentemente, durar um pouco mais de tempo, porque até o tempo do pessoal da carga de intervenção chegar e tal, e estabelecer aquilo, o paciente demora um pouco mais a voltar, tá? E o nosso quinto T é a trombose pulmonar, o nosso famoso TEP. Tem algum trombo que se desloca, Deus sabe de onde, em geral são os membros inferiores, mas nem sempre é de lá. A gente tem possibilidade de local de acesso, de membros superiores, você tem essa possibilidade também de gerar trombo e vai parar lá no pulmão. Quando para no pulmão, cria uma área que não tem perfusão. Se eu tenho ventilação e não tenho perfusão, eu faço o quê? Espaço morto. Meus alunos já sabem, para gravar o quê? Morto não perfunde. Se morto não perfunde,
significa que aquela área ali não está tendo troca gasosa, é uma área de espaço morto. Se é uma área de espaço morto, eu tenho ali uma área que eu tenho ventilação, não está tendo troca gasosa, então eu vou ter hipoxemia, eu vou ter acúmulo de CO2, o que eu preciso fazer? Um trombolítico. Eu preciso liberar aquele trombo de lá, arrancar aquele trombo dali de fora, né? Pode ser por via medicamentosa, ou pode ser até por uma intervenção, se tiver ali a possibilidade de fazer aquilo, para poder reverter. Assim como a trombose coronária, né, assim como o infarto agudo do miocárdio, você também vai ser uma parada que vai demorar mais tempo. Então, é uma reanimação que vai durar muito mais tempo do que muito mais de 30 minutos, provavelmente, do que um outro tipo de reanimação, tá? Acho que é isso. Acho que eu falei das 10. Dúvidas, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Aproveita que é a hora. Enquanto o pessoal vê aí, eu quero aproveitar para anunciar para vocês que a gente tá lançando nessa semana, a Semana do Consumidor, uma super condição especial para a galera que quiser entrar no Fisioterapia Intensiva na Prática, que é a nossa mentoria. Como é que funciona, né, o nosso programa de mentoria? Você recebe um módulo por mês, e aí nesse módulo você tem um assunto ali fechado, e a gente vai trabalhar diversos aspectos desse assunto. Então, por exemplo, a gente teve fisiologia cardíaca. E aí o pessoal viu, teve as aulas de apoio, teve aula de revisão, teve aula sobre avaliação cardíaca, sobre segurança cardiovascular na mobilização, e aí tem artigo do tema, e aí você tem um cronogramazinho de coisas para você fazer, porque a gente sabe que todo mundo tem muito pouco tempo, né? Então, e muitas vezes a gente perde muito tempo se organizando, então vocês recebem no começo do mês um plannerzinho com todo o detalhamento que você vai fazer semana a semana para você não se perder e também não gastar muito mais tempo do que deveria ali naquelas atividades. E aí, além disso, a gente tem um monte de outras aulas que ficam ali, caso você queira montar o seu próprio cronograma de estudos, catar outras aulas para você ir assistindo, e faz parte também do programa duas novidades, que é o módulo Fisioterapeuta de Sucesso, onde a gente vai falando sobre mercado de trabalho, como fazer um currículo, como se comportar numa entrevista, quais são os detalhes que você precisa ficar atento na hora de fazer uma carta de apresentação. Todas essas questões relacionadas à contratação, sobre mercado de trabalho e por aí vai. E tem também o Descomplicando a Vida Acadêmica, né? Que é a parte que a gente fala sobre como é que você faz um resumo, como você pesquisa, como você faz um fichamento, como você organiza, né, os seus estudos para poder ter aquilo ali de fácil acesso, para sem perder a vida inteira para você ficar organizando os seus estudos. Então tem tudo isso ali para vocês. Eu vou colocar o link para vocês agora lá na bio com as informações, né, com a página explicando tudo, como é que funciona. E a gente está vindo com 30% do preço promocional. Então, assim, 30%? Não é 30% não. É 35%, é menos de 40%, né, do preço que já é promocional. Porque o preço desse programa, na verdade, é R$ 3.993, se eu não estou enganada. E aí o programa vai vir aí para vocês por R$ 397 no plano anual, e tem um plano mensal também para quem não tem cartão de crédito, para quem não quer comprometer o limite do cartão. Tem um plano mensal, aí o desconto não é tão grande, mas é um desconto super bacana também, mais barato aí que um monte de programa de streaming aí que vocês tenham, com certeza, que vai fazer com que vocês tenham uma outra visão da terapia intensiva, porque o que eu vejo muitas vezes é que os alunos têm medo, mas na verdade é só falta de organização. Muitas vezes eles começam a fazer a mentoria e falam assim, cara, é verdade, só faltava um link, né, de uma coisa com a outra. E aí a mentoria vai fazer exatamente isso. Então a gente tem aula ao vivo, tem aula gravada, e o mais legal, a gente tem o grupo A Hora do Round. O que é esse grupo? Esse grupo, na verdade, ele é uma grande comunidade, né, dos nossos mentorados, onde a gente pega todas as informações relacionadas à teoria e mostra como é que elas se aplicam na prática. Como isso acontece? Com caso clínico da vida real, com os casos clínicos do meu plantão, que eu também sou plantonista, eu também tô ali, ó, com a pele no jogo igual vocês, e com
os casos clínicos dos nossos alunos, porque imagina, você tá num plantão, um paciente super mal adaptado, você não sabe o que fazer, ai meu Deus, tá com uma sincronia, eu não sei se é sincronia de fluxo, se é problema de ciclagem, se esse paciente tá mal adaptado, se eu mudo o modo, se eu corrijo, aí o pessoal vai lá e faz o quê? Filma o ventilador, filma a gasometria, conta a história pra gente e aí todo mundo aprende junto, porque o pessoal vai colocando as possibilidades e eu vou conduzindo o raciocínio e no final, você que tá com a treta na mão, você consegue resolver a treta, quem tava acompanhando aprende um pouco mais e entende como é que a gente tira os artigos da teoria e coloca no dia a dia. Então assim, é por isso que a gente fala que é uma mentoria, né? Porque é um sistema completo, nunca mais você vai estar sozinho na sua vida, nunca mais você vai passar sufoco no plantão, vai ficar assim, meu Deus, não tem nem pra que perguntar, Deus me livre. Tinha uma aluna nossa que falava assim, eu não vou dar plantão à noite. Eu falei assim, menina, você tá aqui, ó, na mentoria, qualquer treta que aconteça vai ter alguém pra te responder, inclusive eu. Aí, inclusive, hoje ela é rotina de um serviço de dois hospitais, inclusive. Tá aí tirando de letra, mas foi isso, superou esse medo com esse apoio que a gente tinha lá na mentoria. E a mentoria é um serviço recente, né, um programa recente da FISCTI. A gente já tem aí mais de 100 mentorados que passaram pelo nosso programa, fora os outros aí, mais de 6 mil alunos que a gente ajudou a descomplicar o plantão nesses 7 anos que a FISCTI está fazendo esse ano aí no mercado. Então, vou botar lá o link para vocês, quem quiser conhecer um pouco mais do programa. Risco zero, porque você tem 30 dias para poder cancelar, você tem 30 dias para fuxicar tudo lá e vai falar assim, não, realmente isso aqui não é para mim. Você pode solicitar o cancelamento, vai receber tudo que você pagou sem nenhum real de desconto. E se você ficar, você vai ver assim, não, realmente isso daqui vai mudar a minha vida, vai mudar a minha perspectiva de mercado. Porque a gente estaria, inclusive, o tempo todo vendo vaga, concurso, processo seletivo. Então, a gente está ali avisando a galera o tempo todo do que está rolando. Você vai ficar realmente super bem informado. Se o seu interesse é trabalhar como fisioterapeuta em hospital, seja na enfermaria, seja na terapia intensiva, seja na emergência, a gente vai ajudar você, vai preparar você do zero até você ser uma referência no seu serviço, beleza? Então, por hoje a gente fica por aqui, eu já falei a beça, né? Qualquer dúvida pode chamar no direct, que eu tento ajudar vocês aí para responder. E no mais, semana que vem a gente volta com mais um outro assunto para descomplicar a sua vida e descomplicar o seu plantão. Beijo grande, tchau, tchau!